conheçamos. Amém. Esse é um dos grandes dilemas da humanidade. Os anos têm se passado desde que o homem veio ao mundo, e uma das maiores necessidades do homem é conhecer a Deus. E conhecer a Deus não é só saber o nome de Deus, até porque o Deus da Bíblia, ele não tem um nome, definido, que se possa definir o nome de Deus. Nós temos vários títulos que se dão a Deus pelas manifestações desse Deus à humanidade. Quando você vê Jeová Rafa, ele manifestou para sarar alguém em uma necessidade. Quando você vê Jeová Jireh, ele manifestou para trazer provisão para alguém que precisava de uma provisão. Quando você vê Jeová Nissi, alguém precisava de uma identidade, ele queria ser a bandeira dessa pessoa. Quando ele vê Jeová Shammai, alguém que precisa da presença, não quer ficar sozinho, então Shammai vai ser a presença de Deus naquele lugar. Quando alguém está em guerra, ele manifesta como Shalom, louvado seja Deus. E assim são títulos que Deus tem se manifestado, não são nomes que definem Deus. A realidade, a necessidade nossa é muito mais do que isso. Conhecer Deus é se envolver com Deus. Conhecer Deus é se misturar com Deus. Conhecer Deus é você permitir Deus agir na sua vida e você ter intimidade de relacionamento. É esse que é o grande dilema. Esse texto ele traz uma mensagem direta para o povo de Israel, na época conhecido também como Reino de Efraim. Esse povo estava vivendo uma crise espiritual muito grande, uma crise religiosa muito grande, gigantesca. O governador daquela época era Jeroboão II, o reino do norte. E esse povo deixou Deus, abandonou Deus e começou a fazer aliança com outros povos. Começou a fazer aliança com outros deuses. Um dos principais deuses que o povo se aliançou era o conhecido Baal. Quando o povo fazia aliança com esse Deus, eles consultavam esse Deus, eles reuniam em torno desse nome, eles faziam sacrifícios a Baal, eles serviam a Baal e acendiam uma vela para Deus à noite e acendia 2 velas para Baal durante o dia. Uma mistura, um sincretismo religioso muito grande. E é nesse contexto que Deus levanta o Oséias. Nós temos na Bíblia várias pessoas com desejo de conhecer Deus. O Zaqueu quis conhecer Deus. Os gregos, no final do ministério de Jesus, pediram aos discípulos que os levassem a Jesus, porque eles queriam conhecê-lo. Moisés, quando Deus chamou-o para uma obra, ele pergunta: quem és tu? E ele diz ao mesmo tempo: quem sou eu para ir a Faraó? E quando Deus fala com ele, ele pergunta para Deus quem é Deus, porque ele precisava de uma identidade. Ele tinha que assumir essa identidade e apresentar a Faraó um Deus com uma identidade. Esse é um desafio muito grande. A maior fotografia de Deus que temos hoje é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a maior fotografia que se pode ter de Deus. Nós não conhecemos Jesus através de Deus, mas nós conhecemos Deus através de Jesus. Isso chama epifania. No grego é Deus se revelando, é Deus se desvelando, é Deus se fazendo conhecer, é Deus se manifestando, saindo por detrás do véu, é Deus querendo se fazer conhecido. Isto é epifania. A maior epifania de Deus é Jesus, porque olhamos para Jesus e vemos Deus. Quantos olham para Jesus e vê Deus, glorificam o nome dele, porque Deus é maravilhoso. Eu disse para o pastor Juscelino uma frase aqui hoje, que a religião é o esforço do homem para se chegar a Deus. A religião é o esforço do homem para se conhecer a Deus, mas o evangelho é o esforço de Deus para se chegar ao homem. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oséias, o nome dele significa salvação. Ele foi levantado com um propósito, talvez para ser aquele que traria a salvação daquela situação eminente, uma situação caótica, terrível para aquele povo. E a mensagem de Oséias, ela foi direcionada para essa nação. Como podemos entender a profecia? Lá no começo do livro de Oséias, no capítulo 1 em diante, ele já começa com um desafio muito grande, porque naquele período de sincretismo, os profetas que vaticinaram naquele período, a maioria deles tiveram que agir de maneiras inusitadas. A mensagem verbalizada, os oráculos verbalizados já não era tão aceito para as pessoas. As pessoas não queriam ouvir a voz profética. É por isso que quando o profeta ele chega
chegava com o oráculo para poder desenvolver, ele falava assim primeiro: assim diz o Senhor. Era uma forma dele se proteger, de dizer para as pessoas que não era ele que estava falando, mas era Deus que estava trazendo uma mensagem. Outras vezes ele chegava e dizia: veio a mim a palavra do Senhor. É para as pessoas não matá-lo, é para as pessoas não bater neles, é para as pessoas não prender, porque o povo não queria ouvir mais Deus, eles não queriam relacionar com Deus. Mas Deus sempre teve profeta em tempo de crise. Eu quero crer que nessa noite aqui tem profetas de Deus aqui, que no tempo de crise Deus vai levantar com poder e autoridade para lutar contra o pecado, contra a idolatria, contra esse mundo terrível que nós estamos vivendo. O Oséias agora, ele precisa viver uma mensagem para poder pregar. Ele não prega a mensagem sem viver, mas ele vive a mensagem para poder pregar. Esses profetas precisaram fazer isso. Isaías andou por um ano só com a roupa de baixo, descalço, pelas ruas de Israel. Ezequiel teve que mudar o corte de cabelo. Ele teve que ficar em silêncio por mais de 3 meses, escondido, para verbalizar, para não poder falar, com medo da represália. Agora Deus chama o Oséias e fala: Oséias, toma para ti uma mulher de prostituição. Tem pessoas que pregam, estudiosos, teólogos e teólogos também, que pregam que esse casamento foi um casamento fictício. Eu não vou discutir teologia, mas eu vou ficar com a Bíblia. Quando Deus falou para o profeta: vai lá e toma para você uma mulher de prostituição. Deus está dizendo: profeta, você vai ter que pegar uma mulher prostituta e você vai se casar com essa mulher. Ele estava querendo viver uma mensagem primeiro com a vida, pregar com a vida. Ele foi lá no ambiente de prostituição. Presta bem atenção. É muito fácil você ser profeta dentro do ambiente profético. Quem está me entendendo aí? Muito fácil você ser profeta dentro do ambiente profético. Nós estamos agora aqui dentro do ambiente profético, amém ou não? Amém. Aqui é difícil falar de Deus. Por que nós não falamos lá fora de Deus então? É muito fácil você ser profeta no ambiente profético. Quando Deus fala com o profeta Oséias, Oséias estava no ambiente profético. Só que quando Deus chega para o Oséias e fala com ele, Deus diz assim: vai agora para o ambiente de prostituição e toma alguém da prostituição e traga para dentro do ambiente profético. Aleluia. Não é difícil ser profeta no ambiente profético. O problema é você ser profeta fora do ambiente profético. É você ser profeta para a pessoa que está lá fora e determinar a palavra profética e trazer a pessoa lá de fora do ambiente profético e trazer aqui para dentro para ser cheio do Espírito Santo. Esse é o propósito de Deus. Aleluia. A maioria de nós aqui que estamos aqui, como eu particularmente, eu fui salvo porque Deus levantou profeta que não teve vergonha de ir na biqueira, que não teve vergonha de ir lá na vida de pecado, que não teve vergonha de entrar no ambiente profano, de prostituição, e abrir a boca no ambiente de prostituição e declarar o poder do nome de Jesus. Nós estamos aqui porque fomos tirados do ambiente de prostituição e trazidos para dentro do ambiente profético, porque Deus levantou profeta, viu a gente lá naquele lugar e disse: vou te buscar, eu vou te tirar, eu vou te salvar, eu vou te curar. E ele levantou profeta que ouviu a voz de Deus. Eu louvo porque tem pessoas ainda que ouvem a voz de Deus, ainda tem profeta que ouve a voz de Deus, ainda tem profeta que obedece a voz de Deus. Ele não só ouve como obedece. E levanta e vai, e levanta e vai, porque quem manda garante o chamado. Quem manda garante, quem manda garante. Quantos crê que quem manda garante? Louva o nome dele nessa noite. Aleluia. Ele teve que vivenciar o ambiente profético. E o difícil é que Deus alertou ele que o coração dele também seria machucado, assim como o coração de Deus estava machucado. A mulher deu 3 filhos para ele. Cada 3 filhos foram fases que o povo viveu. Cada 3 filhos foram nomes que o próprio Deus deu. E cada filho que Deus dá ao profeta é uma fase que Deus está mostrando para o profeta de relacionamento falido, de relacionamento frustrado, a ponto de Loruama: eu não vou voltar aqui mais, eu não volto mais aqui. Ao ponto de Jezreel: eu vou terminar de exterminar a nação, a geração de Jeú.
que destruiu os ídolos de Baal, matou pessoas que não deveriam morrer, e eu deixei ele viver, mas a sua descendência eu vou destruir todas em Jezreel. Vai ser o fim da dinastia e da geração de Jeú. E ele dá 3 filhos para aquele homem. E depois de 3 filhos com Oséias, a mulher sai de casa e torna a voltar para o ambiente de prostituição, torna a ir para a vida de prostituição. E agora Deus fala para o profeta e fala assim: vai lá agora, vai lá e busca ela. E agora você vai ter que comprar, porque ela agora está no mercado de escravo. Ela está no mercado de escravo. Você vai ter, mas Senhor, ser profeta, você pensa que é só dar glória a Deus, aleluia? Entregar o xarabacã do xaramanaia e está tudo certo. Você acha que ser profeta é só pegar a palavra de Deus? Então obedecer a Deus é desafiador. É você deixar de fazer o que você quer para fazer aquilo que Ele determina que seja feito. Profeta que faz o que quer não é profeta, porque Deus vai sempre na contramão e vai te levar para o lado oposto da causa. Por isso que profeta não era bem aceito. Profeta não tem amigo. Ninguém ia para a casa de profeta comer churrasco. Ninguém encontrava profeta nas ruínas, nas esquininhas, nos grupinhos de gente, porque profeta só tinha 2 mensagens: ou era bênção ou era maldição. Profeta de Deus não tem 3 mensagens, é 2: ou eu te abençoo ou eu te amaldiçoo. Não tem meio termo com profeta de Deus. Não negocia profecia. O profeta tem que falar o que Deus manda, querendo ou não querendo, chorando ou não chorando, doendo ou não doendo. Mas se Deus mandou, fala. Abra a tua boca e fala, porque o dono da obra é o dono da palavra. Bendito seja o nome de Jesus. E Deus então determina, vai lá. E ele agora sai pelas ruas procurando a mulher. Eu fico imaginando o profeta andando pelas ruas de prostituição, procurando no mercado de escravo. Onde está a mulher prostituta? Que eu dei um lar para ela, que eu dei um nome para ela, que eu coloquei ela numa casa, eu dei família, eu tirei ela do lugar de ruindade, de prostituição, e ela simplesmente virou as costas para mim e voltou para o pecado. E Deus agora mandou, vai lá e busca. E ele andando pelas ruas, nas cabines de escravo, procurando cadê ela. E quando ele acha qual o preço, e o dono dá o preço, agora ele tem que pegar dinheiro e pagar, e comprar aquela mulher, e trazer aquela mulher de volta, e levar novamente para sua casa. Oh, glória a Deus, aleluia. É isso que Deus fez comigo e com você. É isso que o Senhor fez comigo e com você. Quando ninguém acreditava em nós, quando ninguém dava fé em nós, quando ninguém acreditava que eu e você seria alguém, o Todo-Poderoso nos observou. Ele desceu no lugar que estava e pagou a nossa dívida. Ele pagou a nossa conta, assumiu aquilo que nós devia e nos limpou da condição do pecado. E nós estamos aqui hoje. Eu gostaria que você louvasse Ele. Eu gostaria que você glorificasse o nome dEle. Eu gostaria que você exaltasse esse Deus que tem poder para libertar. Louvado seja Deus. Gomes seria escravizada, seria levada cativa por causa dos seus pecados. Mas esse não é o fim da história. Da mesma forma que Oséias procurou sua esposa e trouxe para sua casa, o Senhor também iria procurar o seu povo, ia libertar aquele povo, ia restaurar aquele povo, ia trazer aquele povo de volta e dar para ele um lugar para eles habitar, como ele fez a promessa a Abraão. Aonde você estiver olhando, aonde a planta do seu pé colocar, eu, o Senhor, te dou por herança.
Deus iria estabelecer Israel. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É essa promessa de Deus. Não está perdido. Deus ainda busca aquele que está perdido. Deus ainda salva aquele que está perdido. Deus ainda restaura aquele que está quebrado. Deus ainda une aquele que está desligado. Deus ainda cura aquele que está doente. Deus ainda quebra cativeiro. Deus ainda traz de volta aquele que se perdeu. Porque o poder de Deus é maior. O poder de Deus é maior do que o pecado. O poder de Deus é maior que a idolatria. É maior do que Satanás. É maior do que o diabo. O poder de Deus é maior. É maior, é maior, é maior, é maior. É maior, glória a Deus. Aleluia. Primeira coisa que eu percebo aqui, que o conhecimento de Deus, ele é fruto de uma experiência. Ninguém conhece Deus nas lâminas de laboratório. Ninguém conhece Deus nos tubos de ensaio, nos computadores, nas leituras e pesquisas. Conhecimento de Deus é fruto de uma experiência. O que me chama a atenção nesses últimos tempos é que a geração de hoje, 90% dessa geração, porque elas conhecem de Deus, está restrito àquilo que os pais ensinaram em casa e aquilo que os pastores pregaram na igreja. Nunca tiveram uma experiência pessoal com Deus. Fala de Deus, mas nunca teve experiência. Falam de Deus, mas nunca viveu experiência com Deus. Salomão, ele tinha lá no seu palácio um número incontável de virgens. As virgens do palácio. Quem eram as virgens do palácio? As virgens do palácio eram aquelas que nunca tinham dormido uma noite sequer com o rei. Estavam no palácio, mas nunca tinha dormido com o rei uma noite. Não tinha relacionamento com o rei. Nunca tinha experimentado o rei, mas estava no palácio, sem experiência com Deus. Não existe conhecimento de Deus sem experiência. Para você conhecer alguém, você precisa ter relacionamento. Não consegue ser segundo o coração de alguém que você não se relaciona. Quando você conhece alguém, você se relaciona. E o relacionamento faz ele se abrir para você e faz você se abrir para o outro. E quando você se abre, um se conhece mutuamente. Isso chama relacionamento. Isso chama experiência. Não é falar de Deus, não. É ter experiência com Deus. Hoje ouvimos tantas vozes na nossa vida. O dia inteiro são vozes falando ao nosso ouvido. E nós estamos tão familiarizados com as vozes que ouvimos, que nós não sabemos identificar a verdadeira voz de Deus quando Ele fala conosco. A gente não tem definição da verdadeira voz de Deus, pelo fato de não ter ouvido a voz dEle, pelo fato de não ter experiência de relacionamento com Ele. E isso sangra a nossa alma. Isso dói o coração da igreja. A geração de hoje precisa de experiência com Deus. Experiência traz conhecimento. Aleluia. Gideão tinha ouvido falar de Deus. Os pais de Gideão falavam com ele de Deus. Os líderes comunitários falavam de Deus. E Gideão ouvia a voz de Deus. Ouvia falar de Deus. E num tempo de crise, talvez uma das maiores crises que Israel vivia, quando os midianitas roubavam a produção do campo, roubavam as mulheres, roubavam o plantio deles, roubava a paz deles, roubava a liberdade deles. Aquele homem Gideão, sozinho, tinha um pouco de semente de trigo, e ele escolheu usar aquela semente. Ele sabia o risco, ele sabia o desafio. Presta bem atenção, diga comigo assim: em nome da fé, fala mais forte, fala em nome da fé. Todos nós iremos correr risco. Se você não corre risco, você não tem fé. Porque a fé vai te levar a correr risco. Você só vai saber se algo vai funcionar se você tentar fazer. Não adianta você dizer para mim que tem fé se você não tem obra. O Deus falou: mostra a sua obra, e eu mostro para você a sua fé. Não é fé, não é boca. Fé é atitude, fé é ação. Gideão sabia que o inimigo estava rodando.
Gideão sabia que os inimigos tinham ameaçado, mas ele tinha semente, tinha fome. A nação também tinha. E ele precisava distribuir comida. E mesmo sabendo que o risco era grande, ele vai para o lagar para despistar os inimigos. Porque lagar não era época de uva, mas ele vai para lá com semente de trigo. E quando a atitude que ele toma, a decisão, presta bem atenção aqui, irmãos. Muita coisa vai mudar na sua vida quando você tomar a decisão. Enquanto você tiver na sua ideia, só na mente aqui, e não pôr em prática, vai ficar aqui na sua ideia. E muita gente vai para o cemitério com as ideias aqui, leva para a sepultura aquilo que está criado aqui. Ele gerou aqui, mas ele não produziu. Ele me roubou, porque eu deveria viver a experiência dele. Eu deveria aprender algo com aquilo que ele gerou na mente. Mas o medo de praticar fez ele ir para o cemitério. Ele levou consigo o sonho, talvez que sararia toda uma nação, mas o medo, a insegurança e a falta de fé fez ele morrer com algo na mente. Quando você tem na mente, você paralisa. Mas quando você sai para realizar, o mundo espiritual se move. Ali vai um sonhador, ali vai um determinado, ali vai alguém que tem projeto e não tem medo. Ali vai um conquistador, desbravador. Por isso que Deus chega para Gideão e fala assim: tu é valente. O nome que Deus vai te dar é proporcional à atitude que você vai tomar em direção a Deus. Ele vai para aquele lugar sabendo que a situação não estava nada fácil. E ele foi. E quando ele chegou lá, no lagar, Deus já estava no lagar. O Deus estava no lagar porque era mérito de Gideão, mérito dele. Ele foi ousado. Ele sabia que tinha semente, tinha lugar para pilhar semente, tinha inimigos em volta, mas se eu não for lá tentar, eu não vou saber se vai dar certo. Eu tenho que ir. E ele saiu e foi. E quando ele chegou, o poderoso estava lá. Experiência, presta atenção. Quando ele chega no lagar, a ação que ele toma, a decisão que ele toma é tão violenta que Deus olha para ele e fala assim: ei, valentão, ei, audácia, ei, corajoso, destemido, conquistador, bravo, determinado. Você é poderoso, você é gigante. Gideão não entendia nada, porque ele não era nada daquilo. Ele não tinha nenhum motivo para ser aquilo. Ele não tinha expectativa nenhuma de ser aquilo. Ele não estava preparado nem para ouvir alguém falar para ele que ele era uma coisa que ele nunca imaginava que fosse. Olha aqui para mim. Por mais frustrado que você possa estar, por mais decepcionado que você possa estar, traído, iludido, enfeitiçado, roubaram a sua alegria, furtaram você, traíram você. Por mais destruído que você esteja, Deus vai dizer assim para você: ei, valentão, valentona, ei, audácia, ei, gigante, ei, fortaleza. E ele não entendeu nada. Você o senhor está de brincadeira comigo. Eu não tenho condição de ser nada disso que você falou. Eu não posso ser isso aí que o senhor está falando. Eu não consigo me ver nisso aí, tudo que o senhor está dizendo. Eu não tenho motivo para ser isso aí. Para de me chamar disso, porque eu não me encaixo nessa condição que o senhor está me dizendo em mim. Eu não sou nada disso. Então, por que você não é, Gideão? Porque eu tenho uma família que não é assim. Olha aqui para mim. O que estava impedindo Gideão de ser aquilo que Deus queria que ele fosse, passava pela família dele. Olha como que a família interfere na vida das pessoas. Olha como que o estilo de vida que a nossa família vive interfere na gente. Ele olhava para Deus, olhava para a família. Não sou isso não. Não consigo, eu não tenho motivo para ser, eu não tenho condição de ser. Minha família é derrotada, minha família é de derrota. Não tem um herói na minha família, não tem ninguém de projeção na minha família, não tem ninguém que destacou na minha família. A minha família não tem ninguém de projeção na minha família. Mas isso é audácia. Dependendo do que a sua família é, você é gigante. E eu vim aqui dizer para você hoje que se você quiser ter uma experiência com Deus, se você quiser conhecer a Deus, presta bem atenção, você não é a sua família.
Você é diferente da sua família. A sua família pode ter até rótulo. Olha lá, é da família do trambiqueiro. Olha lá, ele é da família dos drogados. Olha lá, ele é da família dos presos, dos presidiários. Da família daqueles que suicida. Ele é da família daquele pessoal que só tem problema. O pessoal da bagunça. O rótulo que dão para sua família não te define. Aleluia. Você é audácia. Você é gigante. Você é valoroso. É essa proposta que Deus traz para Gideão. Você é audácia. Agora você vai pegar a palavra que Deus traz para você. É isso que vai gerar experiência. Isso que vai gerar experiência. Deus estava ali falando com Gideão e dizendo coisas para ele que ele era, que ele não conseguia aceitar. Ele precisava de vivenciar a experiência. Deus está contando com você nessa geração. Deus está contando contigo nessa geração. A gente fica preocupado. Meu Deus, por que Deus está me chamando? Tem pessoas aqui melhor do que eu. Ei, deixa eu dizer para você. Quando você fala que tem pessoa melhor que você está falando que Deus errou quando Ele te chamou. Você está falando que Deus não conhecia você quando Ele falou o seu nome. Você está falando que Deus está enganado quando Ele olhou para você e tirou você. Ele já sabia a sua limitação, mas Ele te escolheu, sabendo quem é você. Para com esse negócio de falsa humildade. Aceita que dói menos. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Esse negócio de falsa humildade. Senhor, eu sou tão fraquinho, eu sou tão pequenininho. Ele já sabia disso tudo antes de te chamar. Então recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Gideão falou assim: Senhor, eu não sou capaz. Senhor, eu não posso. Ele vai dizer: a minha família é a menor. Eu sou o menor da minha família. Nós pertencemos à menor das tribos. Tudo, presta atenção que tudo que Gideão falou para Deus em relação à família dele era verdade. Ele não estava mentindo. Gideão estava arrasado. Ei, olha para cá. Gideão estava arrasado. Gideão estava frustrado, decepcionado. Gideão, ele estava falido, destruído. Mas Deus não chegou lá e falou para ele assim: ô falido, ô derrota, ô fracasso, ô desânimo. Deus chegou e falou assim: varão valente, varão valoroso. Ah, Senhor, mas eu sou. É como se Deus falasse assim: você pode chamar você do que você quiser, eu não me importo, mas o conceito meu a relação a você é outro. Eu não perguntei a você quem que você acha de você. Eu tenho uma opinião ao seu respeito. Não quero saber a sua. Relacionamento que gera experiência. Não adianta você tentar iludir Deus, porque Ele já sabia desde o começo. Ele já sabia desde o começo. A perspectiva de Gideão sobre o futuro dele passava pela sua família. A visão de mundo dele, a visão dos lugares que ele poderia chegar, a visão das posições que ele poderia ascender, estava presa na família. Ele não via ninguém da família dele lutando para ser melhor. Ele não via ninguém na família dele esforçando para melhorar de vida. Não tinha ninguém interessado em melhora. Ele tomou atitude: peraí, eu posso ajudar alguém. Eu posso ajudar alguém. Quando você entender que você tem potencial para mudar a história, você vai ver que as coisas vão começar a mudar. E o conhecimento de Deus vai brotar dentro da sua casa, dentro da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem, Senhor, o Senhor está falando que eu sou valente. É o Senhor que está falando. Tudo bem, Senhor, o Senhor pensa de mim isso, é o Senhor que pensa. Eu não consigo pensar isso de mim. Eu não me encaixo aí. Eu não caibo, eu não sirvo, eu não me amoldo nisso aí. Mas já que o Senhor está falando que eu sou isso, tudo bem. É o Senhor que está falando. Mas eu não consigo ser isso.
É como se Deus falasse para ele assim: você não consegue, mas eu consigo. E não é você, é eu. Eu serei com você. E juntos nós dois vamos fazer. O que Deus está querendo é isso, irmãos. Ele quer mostrar para mim e para você que Ele quer relacionar. É difícil você conceber um Deus assim, tão violento como o nosso Deus, tão grande como o nosso Deus, tão carente de relacionamento. Falar que Deus é carente de relacionamento não é você menosprezar Deus, não. Deus está clamando por pessoas que queiram se relacionar com Ele. Num mundo povoado como esse mundo nosso é, poucas pessoas se aventuram em ascender níveis espirituais altos para relacionar na profundidade com Deus. Não é um relacionamento superficial, mas é um relacionamento profundo de relacionamento. Conhecer Deus envolve profundidade, envolve envolvimento. Minha família, Senhor, não dá. O Senhor está dizendo isso tudo aí, mas a minha família não dá. Eu não estou chamando a sua família, chamando é você. Me desculpe se a sua família te feriu, se abusaram de você, se te prejudicaram, se abusaram de você na infância, se iludiu você. Meus pesos, meus sentimentos. Eu vim aqui dizer para você que você não pode carregar esse peso mais sobre você. Você não pode ficar carregando esse peso sozinho. Esse peso é muito para você. Você está sofrendo traumas até hoje porque você está colocando um peso excedente. O nosso corpo físico, se você pega um peso muito pesado, muito forte, muito pesado, o seu corpo sente o peso. Você vai sentir fricção, você vai sentir mal. O seu corpo vai sentir, porque vai ter algo acima da capacidade de suportar. As emoções nossas também são assim. Você não pode colocar algo nas suas emoções pesado demais. Ela precisa de cura. As nossas emoções precisam ser tratadas. Tem gente hoje não consegue viver o presente porque ele está preso nos fantasmas do passado. Coisas lá de fora que não foram tratadas assombram ele no presente. Ele tem problema de se entregar a um novo relacionamento porque ele foi ferido no passado. Ele foi enganado, iludido, traído, maltratado, machucado no passado. E ele tem medo de se envolver porque ele acredita que aquele passado continua presente nele. Você tem que libertar desse passado. Você tem que tirar esse fardo de cima de você. Você tem que acreditar no novo de Deus na sua vida. Você tem que crer que Deus é poderoso para curar a alma e o espírito e o corpo também. Prega um Deus que sara tudo. Ele sara por completo, Ele sara a mente, Ele sara as emoções, Ele traz paz para a alma atribulada. Relacionar com Deus, conhecê-lo, é você chamar Deus para dentro da sua realidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gideão está sofrendo um problema de desvalorização. Não adiantava Deus falar para ele que ele era tudo aquilo, se ele mesmo não acreditava que ele era tudo aquilo. Não adianta as pessoas dizer quem você é e numerar os seus valores se você não acredita que você tem capacidade de ser. Experiência com Deus e conhecimento vai levar você a se descobrir, a descobrir coisas em você. Deus falou com Josué: prepara, Josué, que eu te levarei a lugares que você nunca pisou. Está preparado para andar em lugares que você nunca pisou? Está preparado para ser aquilo que você nunca foi? Está preparado para ter aquilo que você nunca teve? Está preparado para viver coisas que você nunca viveu? Muda a mente, muda a forma de pensar. Você não é o resultado, você não é a situação, você não é a situação, você é vítima da situação. Alguém fez algo com você que te machucou. Alguém foi mal, maligno e te traiu e te decepcionou. Mas eu vim pregar um Deus aqui que restaura emoções. Um Deus que faz do nada um tudo. Um Deus que revigora o cansado e levanta para cima. E Ele ergue do entulho e assenta em trono. O Deus é o Deus que eu prego nessa noite. Alabandaçuca, alabaxada, bagarraio. Eu prego esse Deus aqui hoje que traz vitória para a sua casa.
Não importa o que a sua família fez com você, Deus vai te usar para mudar a história da sua casa e da sua família. Bendita seja o nome do Senhor de Deus. Gideão não consegue se ver como alguém apreciável. Tem pessoa que tem dificuldade de ser apreciável. Ele tem valores que ele não consegue ver. E quando alguém olha para ele e dita, ele fica recuado. Ele tem dificuldade de aceitar isso. Ele tem problema para aceitar isso. Deus, ele tem algo grande para poder colocar em você. Mas você tem que estar preparado. Você tem que sair desse mundinho que você vive. Você tem que viver experiências com Deus. Sai desse nível. Muda de nível. Desliga desse piso, pula para o outro degrau e sai de baixo aqui e sobe para cima. Porque é lá que Deus quer te levar. Você não pode ficar preso o tempo todo aqui. Tem que crescer. E crescer envolve esforço e maturidade. Envolve crescimento e maturidade. Olha aqui. Porque Gideão se sente pequeno. Porque a referência dele era a sua família. Isso fazia ele se sentir menor. Isso fazia ele se sentir fracassado. Qual era o problema da maldição que havia na família de Gideão? Era uma família pequena sem realização. Era uma família que nunca servia a Deus de forma certa. Era uma família que pecou muito com Deus. Uma família que desviou do caminho do Senhor várias vezes. Que lutou contra o próprio Deus, andou fora do caminho de Deus várias vezes. Uma família de roubadores, de pessoas mentirosas. Uma família cheia de gente enrolada. Essa era a família dele. E de repente ele se vê dentro de um lugar e Deus chega para ele e fala assim: ei, gostei de você. Irmão, é Deus que está falando com Gideão, não é ninguém não. Não é o prefeito, não é o rei, não é o governador, não é o presidente da república. Não, é Deus que foi lá pessoalmente. Olha como que uma atitude muda a pessoa. Até quando você vai ficar aí parado esperando ele cair do céu? Levanta e age. Deus já te deu para você a direção que você tem que tomar. Não fica esperando mais nada não, dá o primeiro passo e vai. Quando você fizer assim, as coisas começam a virar. É atitudes nossas que viram as coisas. A chave tem que virar. Você tem que aprender a virar o seu lado profético. Vira a chave profética da sua vida. E passa a viver as profecias que você prega. Passa a viver as experiências bíblicas que estão aqui para eu e para você viver. Eu tenho que virar a chave. Sair do meu mundinho. Mudar as minhas atitudes. Olha o seu estilo de vida de cristão. Se esse estilo de vida de cristão que você vive te leva para experimentar coisa nova de Deus, mantenha. Mas se você perceber que o seu cristianismo, ele anda um pouco de lado da vontade do Senhor, muda violentamente isso, muda radicalmente isso, que as coisas também vão mudar na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Deus está dizendo assim: eu sou contigo, homem valente. Eu sou contigo, homem valente. E o Gideão tinha problema para entender isso. Eu não posso ser valente. Eu não posso ser valente. Não dá para ser valente. Não dá para ser isso aí que o Senhor está querendo, não. Mas quando ele entendeu que ser o que Deus queria que ele fosse, tinha que fazer Deus entrar na vida dele, nos projetos dele, no plano dele, para os dois viver uma sintonia junto. As coisas mudaram para ele radicalmente. Sonha comigo, Senhor? Então me dá experiência. E ele pediu para Deus, ele foi ousado. Ele pediu para Deus coisas e Deus permitiu que acontecesse. Porque ele estava tão frustrado, tão abalado, tão abatido, tão desanimado, tão desacreditado, que o que ele pediu para Deus: Senhor, chove. E que o velo de lã fica tudo molhado. E em volta dele tudo seco. Beleza. Parece que Deus pegou uma nuvem, mirou o rolo e falou assim: só cai no rolo. E a água caiu só no rolo. De manhã ele foi lá, o chão seco, o rolo molhado. Ele pegou, apertou, caiu a água. Mesmo assim ele foi pôs o rolo lá de novo. Nossa, Senhor, amanhã é o contrário. Amanhã vai molhar tudo lá de fora e o rolo vai estar seco. Tá beleza? Ó, seca tudo aí, molha tudo, mas o rolo não molha o negócio não. Foi lá de manhã, agora eu vou com o Senhor mesmo, o Senhor está comigo mesmo. E foi, irmãos, ele virou uma audácia. Gideão foi audácia.
Gideão foi audácia. Gideão foi guerreiro. Gideão foi um cara que mudou uma história, ele mudou uma estrutura, porque teve experiência com Deus. O culto em Israel na época de Gideão se baseava, sabe em quê? Baseava só num cântaro de barro, que os israelitas colocavam debaixo do braço, o cântaro de barro. Pegavam uma tocha, acendia, colocava dentro do cântaro e começava a dançar. Simplesmente assim, dançava. E de vez em quando eles pegavam a tocha, levantavam para cima e davam um grito. E Deus olhava para baixo e via aquilo alegre, povoava a terra, fertilizava os campos, fertilizava os currais. Adoração violenta. E o povo prosperou de uma forma tão gigantesca que eles esqueceram do cultinho, abandonaram o cultinho, deixaram de cultuar, colocaram o cântaro para lá, colocaram a tocha para lá e abandonaram o culto. Quando o Gideão chegou para enfrentar os midianitas, depois do processo que vocês conhecem todos, Deus mostra a Gideão o vale de Jezreel, e ele vê os midianitas acampados. Gideão, quando vê aquele monte de soldado, ele teme. E Deus falou assim: vem cá comigo, eu vou te levar lá embaixo. E Deus levou Gideão. A experiência com Deus é tão fundamental para conhecer que você se entrega a Deus mesmo no momento mais difícil. E Deus desceu o vale com Gideão e chegou perto de uma tenda. Deus falou assim: para aí, escuta. E ele parou na tenda, e tinha 2 soldados atemorados, tiveram pesadelo de noite. O que aconteceu? Eu sonhei que vi um pão rodando do céu cheio de fogo. O outro falou assim: é a espada de Gideão, é a espada de Gideão. E Gideão voltou: te falei para você, você vai vencer. Ah, aleluia, glória a Deus, vou vencer. Ah, vou vencer. Pois é, só que para você vencer, você vai ter que fazer um cultinho aqui primeiro para mim. Como assim, Senhor? Busca lá os instrumentos de adoração na cidade. Busca o cântaro, e busca a tocha, e busca a trombeta. Traz tudo. Faz um culto aqui para mim, que eu vou entregar você. Primeiro me cultua, é eu que vou fazer. Não vira as costas para mim não, é eu que vou fazer. Eu só quero participar, mas eu quero direito. Chama o povo aqui e faz um culto. E eles fizeram o culto, adoraram a Deus naquele monte. Depois Deus falou: com esses instrumentos que vocês estão me adorando, com esses instrumentos que vocês estão me louvando, é com esses instrumentos que vocês vão vencer os inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa de HK, você não precisa de ponto .40, você não precisa de Uzi, R15, você não precisa de Magro, de Locker. Você não precisa disso não. Você precisa de adorar a Deus na crise. Só você adorar a Deus na crise, e você vai ver inimigos tombarem. Porque a adoração verdadeira, ela derruba os inimigos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que vai acontecer com você. Conhecimento de Deus exige experiência. Segundo, o conhecimento de Deus é fruto de comunhão e de intimidade. A Bíblia disse que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. E andar com Deus é um mistério tão violento, que a Bíblia diz que Deus o tomou. Deus gostava tanto de andar com Enoque, que ele não quis deixar o Enoque aqui. Eu vou trazer você para mim, e nós vamos andar aqui na eternidade. Você anda comigo na terra, vai andar comigo no céu. Quem não anda com Deus na terra, não vai andar com Deus no céu. O Enoque andava, irmãos. É tão interessante você entender isso no contexto original, que o Senhor se apaixonou por Enoque com tanta graça, que ele falou assim: vou te trazer para cá. Você é meu chegado, eu vou gostar. O Elias andou com Deus. Andou com Deus? Vou trazer você também. Você andou comigo, então eu vou trazer, vou carregar você. A Bíblia diz que um redemoinho
Aleluia. Deus providenciou um redemoinho. Aquele redemoinho era o próprio Deus descendo e abraçando com Elias, e dizendo assim: vem comigo lá para a eternidade. E os dois juntos abraçados, eles deixam essa terra e vão para a eternidade, porque andou com Deus da terra, vai andar com Deus da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Moisés andou com Deus, e Moisés andou com Deus, e Deus o levou também para si. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus gosta de andar, irmãos. Às vezes nós temos que entender que precisamos ter essas experiências com o papai. Nós precisamos de conhecer. Quem conhece não fica longe. Quem conhece não consegue ficar sem falar. Quem conhece quer conversar todo dia, igual esse amigo seu, que todo dia você manda mensagem. O dia que não te responde na mensagem, você fica triste. Mas quem conhece gosta da companhia. Você quer falar com ele todo o tempo. Você quer conversar com ele o tempo todo. Você não quer nem desligar o telefone, de tanto que você gosta, de tanto que você quer. Se você pudesse, você ficava ali mais tempo. Deus andou com essas pessoas com tanta alegria, que ele falou assim: vocês não podem ficar aqui mais. Aqui na terra vocês não podem ficar mais. Eu quero vocês aqui pertinho de mim. Eu vou levar vocês para cá. O perigo de andar com Deus é esse. Quem anda muito com Deus, rapidinho Deus leva embora, para o pecado não contaminar, para o pecado não manchar. Papai do céu está levando. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória! Eu encerro aqui com Davi. Nós só ficamos sabendo que ele matava urso e leão porque ele contou. Que se ele não contasse que fazia aquilo sozinho, ninguém sabia que ele fazia. Se ele não relatasse as lutas que ele vencia sozinho, ele vencia calado lá no meio do mato, só ele. Ele vencia lutas violentas. E nós só ficamos sabendo porque ele falou para Saul que assim era. E Deus se apaixonou por Davi, não foi depois que ele sentou no trono. Deus se apaixonou por Davi matando urso e leão. Deus se apaixonou por Davi cuidando das ovelhas malhadas. Ovelha malhada é a ovelha que não tem valor comercial. Ovelha que só serve para abate. Ovelha que não poderia ser oferecida em sacrifício porque tinha mancha. Aquelas ovelhas malhadas no meio do rebanho liso, ela desvalorizava o preço do rebanho. Então aquelas ovelhas tinham que ser tiradas do meio dos lisos e colocadas longe. Alguém precisava cuidar, porque era manchada, mas era ovelha. Tinha mancha, mas era ovelha. Alguém tinha que cuidar. E o Davi dava a vida dele por ovelha que não tinha valor comercial. Ele arriscava a sua vida. Deus via aquilo e falava assim: meu Deus, esse camarada é esquisito, esse menino é diferenciado. Se essas ovelhas aqui não tem tanto valor, ele dá a vida dele para proteger. E imagina se eu pôr esse menino para governar o meu povo. O que esse camarada não vai fazer com o meu povo? Deus se apaixona por Davi. E quando Deus se apaixona por alguém, não adianta você ficar bicudo, não adianta você ficar com raiva, não adianta você ficar de mal. Não vai mudar. Deus quis e pronto. Ele falou lá em 1 Crônicas: eu tenho com Davi um pacto de sal. Deus está dizendo assim: você pode falar de Davi para mim o que você quiser, que ele foi um péssimo pai, que ele foi um péssimo marido, que ele foi um cara briguento, que ele foi um cara sanguinário, matador, profano, mentiroso, enganador, fez muita coisa errada, mas eu fiz uma aliança com Davi. Eu tenho uma aliança eterna com Davi. Jesus é filho de Davi, e ele vai sentar no trono para cumprir a profecia. Não vai faltar sucessor ao trono, Davi. Eu vou velar para a promessa cumprir. E Jesus vai sentar no trono de Davi e vai governar por 1000 anos esse mundo, porque ele é o descendente legítimo. Oh glória! Davi unge. Ele é ungido rei. Quando ele é ungido rei perante todo Israel unido, a Bíblia diz que os filisteus, presta atenção aqui que eu vou encerrar. Os filisteus, todo o exército sobe para Israel, para Jerusalém, para prender Davi. Eles anunciam a Davi que os filisteus vêm, e eles ameaçam, e eles sobem fortemente armados. E Davi conhecia tanto bem Deus, e quando os inimigos vieram, e olha irmão, estou falando que Davi mata filisteu desde pequeno. Davi não tinha que ficar preocupado, porque os filisteus é cliente dele de muito tempo.
Mas naquele momento que ele é ungido rei, e o exército sobe para prendê-lo, a Bíblia diz que Davi desceu para a fortaleza. As fortalezas de Davi eram nas cavernas. Ele desce para as cavernas, e ali ele dobra o joelho e fala com Deus: Senhor, o que eu faço, Senhor? Olha que coisa linda quando você conhece Deus, você não erra. O que eu faço, Senhor? Vou ao encontro dos filisteus, ou eu vou fugir dos filisteus? E Deus falou para ele assim: vai, porque eu vou entregar os filisteus nas suas mãos. E ele levantou, pegou o exército e foi uma vitória épica contra os filisteus. Só que um ano depois, voltou o exército dos filisteus e toda a cidade da Filístia. E agora eles vão para matar Davi. E quando eles vão para matar Davi, Davi já tinha feito uma grande vitória um ano atrás. Mas a Bíblia diz que Davi volta de novo para a fortaleza. E eu fui olhar esse negócio de perto. Gente, não era só o Davi pegar o exército e partir. Deus já não tinha falado que a vitória era dele. Eu aprendi que a resposta que Deus te dá para uma batalha não é a mesma que Ele vai te dar na outra batalha. Se mudou a estratégia, a resposta também muda. Se mudou o plano, a resposta também muda. Na primeira eles iam prendê-lo, agora eles vão para matá-lo. Então Davi desce para a fortaleza. A Bíblia diz que ele ora e chora. Orava e chorava. E perguntou para Deus: Senhor, o que eu faço? E Deus falou assim: foge. Você já imaginou Davi fugindo, irmão? Um cara guerreiro igual Davi, matador de filisteu. Você já imaginou Davi fugindo? Eu quero dizer para você que conhecer a Deus implica em aceitar as respostas de Deus. Nem sempre Deus vai falar para você aquilo que você quer que você faça. Nem sempre Deus vai falar sim para você quando você quer sim. A resposta de Deus muda dependendo da sua situação de vida e aquilo que você pede. E Deus falou assim: Davi, foge, tranca a cidade. E ele trancou a cidade e fugiu. Para onde que eu vou, Senhor? E Deus falou assim: vai para debaixo das copas dos balsameiros. Fica debaixo dos balsameiros e demora-te lá. E ele fugiu com o exército dele e ficou debaixo dos amores. Imagina esse irmão, um exército. Um homem com um exército debaixo de árvore. Um matador profissional, um guerreiro nato, escondido debaixo de árvore. E os inimigos à espreita caçando Davi para matar. Os filisteus rodeando para matar. E Davi com o exército debaixo da árvore. E o soldado perturbando Davi. O que vai acontecer? Isso aqui é loucura. Isso aqui, Davi ali calado. Aí chegou a hora que ele falou assim: Senhor, até quando que nós vamos ficar debaixo desse negócio aqui, Senhor? Até quando? Você tem que estar preparado para ouvir a resposta de Deus. Até quando que eu vou ficar debaixo desse negócio aqui, Senhor? E Deus falou assim: presta atenção aqui. Quando você perceber a copa das árvores balançar em ritmo de marcha de exército, sai com seus homens atrás, porque eu estou indo com meu exército na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você conhece Deus, você sabe que Deus nunca te abandona no campo de guerra. Por mais que o inimigo ameaça, Deus está contigo e a vitória é sua. Por mais que não pareça, que as coisas parecem caminhar para o fracasso e para a frustração, o Deus que você conhece jamais vai te deixar você sozinho. Ele vai lutar do seu lado e a vitória é sua, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando querem essa palavra, levanta a mão e glorifica o nome de Jesus.